Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Esse compartilhar é a continuação do compartilhar anterior que fala sobre a vida de união com Cristo. O texto de referência é 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu queria retomar a partir do versículo 2, que diz assim: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor... Irmãos, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, que a Bíblia define o dia de Cristo e dia do Senhor, né? Então, o dia do Senhor está sempre associado a juízo. Ele é um dia de angústia, ele é um dia amargo, né? Isso está claramente pontuado, especialmente nos profetas. Já o dia de Cristo, ele especialmente é citado na carta de Filipenses e vai falar daquele dia do encontro do Senhor com a sua igreja, ok? E aqui então diz, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Eu gostaria de ter tempo para poder analisar essa expressão ladrão de noite, né? Especialmente nos evangelhos, quando fala que o Senhor vem como ladrão e que um será tomado e outro deixado, muito se utiliza daquele texto para justificar supostamente um arrebatamento secreto, um arrebatamento parcial, enfim. Mas a análise textual destes textos, especialmente Lucas 17, Mateus 24, e também a análise da expressão ladrão, vem como ladrão, né, nas Escrituras, nos mostram que essa expressão está muito mais associada a um aspecto relacionado a juízo, ok? Tá? Ela vai aparecer em Mateus 24, de 40 a 44, em 2 Pedro 3, de 10 a 13, Apocalipse 3, de 1 a 3 e Apocalipse 16, de 12 a 15. Em Mateus 24, eu gostaria de ler para fazer esse esclarecimento aqui. Observem como que o texto vai nos apresentar essa questão. Diz assim: E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Observem, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou. Veja que ele associa o levar às questões relacionadas ao dilúvio e levou a todos. Depois ele diz, então uma será tomada e deixada a outra. Ora, claramente pela análise textual, você observa que o fato de tomar, ele está muito mais associado à relação de ter sido levado do que ter sido deixado. Portanto, essa porção da Escritura, que muitas vezes se interpreta como aqueles que são tomados, que teriam sido arrebatados, tem muito mais relação com a questão do levar ou tomar no sentido do juízo e não no sentido necessariamente do arrebatamento. E a expressão vem como ladrão de noite, né? Ela também aparece lá em 2 Pedro, né? No capítulo 3, se a gente for observar, nós vamos ver o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Observa o vínculo entre vem como ladrão e o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Apocalipse 3 vai falar sobre virei como ladrão para a igreja de Sardes, não é? Como também uma reprimenda da parte do Senhor, buscando restaurá-la. E Apocalipse 16, num contexto que o Senhor pré-anuncia
possivelmente pela última vez, que viria como ladrão, ou seja, até aquele momento, que é o momento da sexta taça da ira de Deus, ele ainda não teria vindo como ladrão. Mas o fato é que, considerado esses elementos, então a palavra nos diz, quando andarem então dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Outra palavra-chave aqui, dores de parto. Nós temos que procurar nas Escrituras a que se refere para compreender que ela tem dois aspectos. O aspecto, vamos dizer assim, de natureza positiva e o aspecto de natureza negativa, né? Especialmente nos profetas. Eu estimulo os irmãos a fazer essa análise para compreender o significado disso no entendimento de Apocalipse, capítulo 12, que é extremamente importante na compreensão dos eventos do tempo do fim. E aí vem o foco central, e aí que eu queria abordar hoje. Diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Observe que a palavra dia está em letra maiúscula, falando daquele dia. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Observe como é que Paulo está conectando com a questão do tempo cronos e kairos, a que eu me referi no primeiro vídeo. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Observe aqui um ponto fundamental. Paulo vincula que o vigiar estaria associado a não dormir, se analisarmos somente esse versículo. Mas vamos continuar. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Uma coisa importante que os irmãos devem compreender é que a palavra sobriedade na Bíblia não diz respeito necessariamente à isenção do consumo de álcool ou uma atitude de discrição. Ela, na verdade, implicitamente está falando da não embriaguez, relacionada à bebida, mas vincula necessariamente ao enchimento do espírito. Implicitamente à sobriedade está essa realidade. Basta que se analise os textos que falam de embriaguez e os textos que falam de sobriedade. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos a couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira, né? Claramente demonstrando que a igreja não sofrerá as consequências da ira de Deus, evidentemente, como relatados lá nas taças do Apocalipse. Que morreu por nós, para que, observem esse versículo, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E esse é o ponto central que eu queria tocar. No versículo 6, Paulo diz, não durmamos, mas vigiemos. Então ele dá a ideia de que vigiar é não dormir. Só que no versículo 10 ele fala, quer vigiemos, quer durmamos. Aí ele já não estabelece uma relação antagônica entre essas duas coisas. Por quê? Porque Paulo está nos mostrando que vigiar é muito mais do que não dormir. Ok, irmãos? Vigiar é um estado de relacionamento, de união com Cristo, de tal maneira que, mesmo que durmamos de forma natural, nós não o estamos fazendo de forma espiritual. Né? Então, a figura de linguagem do não dormir, não é? Ela tem a sua característica natural, mas ela aponta para um vigiar que é para além daquilo que se estabelece quando nós estamos acordados, vamos dizer assim. Não é? Ela fala de uma vida de união profunda com Cristo, inclusive quando estamos dormindo, no sentido literal, pela vida de união e relacionamento, de intimidade e comunhão no Espírito que se estabelece para além da realidade do sono, naturalmente falando ou literalmente falando. Né? E para que fique claro isso,
né? Ele diz então, vivamos em união com Ele. Será que vocês compreendem o nível de profundidade com que somos chamados a essa vida de união com Cristo? Esse é um desafio tão tremendo, especialmente em dias em que as pessoas estão tão agitadas, né? As pessoas estão dando vazão a todas essas vicissitudes do mundo, né? E de alguma maneira isso instabiliza a nossa alma e não nos permite essa relação de profunda e íntima comunhão na solitude nossa com o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo. Para finalizar, para corroborar essa visão, porque ela é recorrente na palavra de Deus, eu queria ler o último versículo que está no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, que diz assim, quando a esposa se refere ao seu esposo, ela dizia assim, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Essa é a confirmação de um estado de íntima comunhão com o Senhor, mesmo quando estamos naturalmente ou literalmente dormindo, né? Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de alcançarmos, né, essa realidade de íntima e profunda comunhão, porque certamente não há nada mais maravilhoso do que isso. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.